Aqui comigo o assunto é preço de combustíveis. Quem está comigo aqui é o secretário executivo do PROCON de João Pessoa, Júnior Pires, que ontem, inclusive aqui no programa 60 Minutos, Bruno Pereira e Rudney Araújo, fez umas revelações, umas informações que chamaram muito a atenção. Segundo ele, há vou usar a palavra mais bonita para não usar a palavra feia, há uma combinação entre as distribuidoras para reter o combustível quando há anúncio do preço da Petrobras de aumento, para que eles só vendam aquele estoque que tem quando colocarem o preço novo, ou seja, o preço reajustado, para que na bomba a gente pague mais. Júnior Pires, muito boa tarde, obrigado pela sua presença mais uma vez aqui no Rede Verdade. Que história é essa que a gente está engolindo na questão dos combustíveis? Boa tarde. Boa tarde, Luiz. Boa tarde a todos que nos assistem nesse momento. Infelizmente, Luiz, nós, desde o mês de setembro do ano passado, nós instauramos uma comissão processante, junto com o PROCON estadual, o PROCON Cabedelo, Bahia e demais outros PROCONs municipais. Nos juntamos em torno dessa força-tarefa para apurar justamente esse tipo de prática. Nós recebemos algumas denúncias nesse sentido, que as distribuidoras estariam praticando essa retenção, como você bem falou, para que elas só voltassem a revender esse combustível com um preço novo, mesmo tendo comprado o combustível no preço antigo, ou seja, aumentando ali a sua margem de lucro de forma injustificada. De imediato a gente instaurou essa... Por isso que, só um parênteses, Júnior, por isso que vez por outra, quando tem aumento de reajuste da Petrobras, a gente vai nos postos de gasolina e faz, olha, acabou o estoque. Não tem. Aí o posto está aberto, mas as bombas não tem mais gasolina. Exato. Pode acontecer, já aconteceu não na nossa gestão, mas no passado, postos que fizeram por conta própria. Ali disseram que acabou, mas não tinha acabado. Mas nesse período, o qual nós estamos investigando, realmente existe essa prática. Isso não é uma acusação leviana, nós temos provas disso, provas irrefutáveis, que algumas distribuidoras, não foram todas, mas algumas, ao receberem esse aumento vindo da Petrobras, elas fecharam um sistema no qual elas comercializam esse combustível para os postos, elas travam um sistema e só retornam com a venda após a tabela ajustar. Cara, isso é fraude. Isso é uma prática abusiva contra o consumidor. Nós consideramos, inclusive, a comissão processante, ao que tudo indica, nos próximos 15 dias, nós vamos finalizar o relatório com uma imputação de um crime contra a ordem econômica. E por isso, nós vamos remeter esse relatório às autoridades competentes. Ô, Júnior, eu ia lhe perguntar exatamente sobre isso. Essa realidade que você está trazendo para aqui não vai ficar só no anúncio, não vai ficar só na denúncia oral, verbal. Vocês vão tomar providências formais e acionando o Ministério Público, enfim, em relação a esse tema. Exato. Além das nossas punições, as punições às quais cabem aos PROCONs estaduais e municipais, são as punições administrativas, a aplicação de multa, até interdição da distribuidora, suspensão das atividades. Além disso, nós vamos remeter esse relatório para o Ministério Público, para o CADE, para a Agência Nacional do Petróleo, para que esses órgãos tomem as suas providências, inclusive e principalmente, eu diria, na esfera criminal, para que sejam responsabilizados esses atores que estão praticando esses abusos contra os consumidores. Só para a gente ter uma noção, quantas distribuidoras atuam aqui no estado da Paraíba? E aí você pode falar mais sobre João Pessoa, especificamente em João Pessoa, e de quantas estamos falando que estariam participando desse esquema? Nós temos 12 distribuidoras atuando no estado da Paraíba, essas 12 também atuam em João Pessoa. Dessas 12, a gente já identificou que 6 praticaram em algum momento esse tipo de abuso. Metade das distribuidoras de João Pessoa, atenção, aí Alexandre Freire, portal paraíba.com.br, metade das distribuidoras estariam praticando ou exercendo essa prática abusiva de retenção do produto até que ele consiga incluir o novo preço anunciado. Bastou a manchete da Petrobras, ele já retém esse conteúdo. Exatamente, Luiz. É quase que automático.
prints que foram nos enviados, inclusive por donos de postos que também se sentiram lesados nesse sentido, desse sistema quase que automático. A Petrobras anuncia o aumento, eles bloqueiam o sistema para que os postos não possam adquirir. E aí, a partir de meia-noite, quando eles ajustam a tabela, eles vendem no novo preço, como eu disse, com combustível comprado no preço antigo. Um completo absurdo para o consumidor. E aí eu ia lhe perguntar, sem saber nem se você poderia responder ou não, do ponto de vista de não prejudicar os trabalhos de apuração, essas informações, esses elementos, esses sinais que vocês levantaram e têm, né, de impostos para fazer esse trabalho, eles vieram da onde? São pessoas, são anônimos, mas você mencionou aí, alguns são donos de postos de gasolina e tal. Sim, sim. Algumas denúncias anônimas, né? Eu mencionei porque o próprio presidente do sindicato dos proprietários de postos, né, ele afirmou hoje, o Omar, né, que foi um dos denunciantes, e eu posso confirmar que sim, que foi um dos denunciantes, mas nós temos outros e temos muito mais coisa. Isso aí é o fio da meada, é uma das práticas que a gente conseguiu identificar, mas eu não posso ainda falar o restante, porque nós ainda estamos em linha de investigação e até finalizar a gente vai divulgar isso para toda a população. Olha, assunto seríssimo que merece toda a atenção aí.